Hoje é a nossa penúltimo tipo de mulher, porque era a mulher figueira, a mulher oliveira, a mulher figueira, a mulher videira e a mulher espinheiro. Hoje a gente vai ver a mulher videira. E semana que vem a gente fecha esses tipos de mulheres conversando sobre a mulher espinheiro. E aí tem o seguinte, vamos só recapitular aqui, rapidamente. A mulher oliveira, ela era aquela, se lembra da mulher oliveira, ela aquela que tinha aquela palavra de fé, ela tem sempre, ela te impulsiona, é aquela mulher que é bom tê-la por perto, porque ela te joga para cima, não apenas com questões de coach ou alguma coisa assim, com pensamento positivo, não, ela é aquela mulher que confia em Deus e fala, vamos lá, segue em frente, Deus tem a resposta para você, Ele tem a direção para a sua vida, e ela é essa mulher que te impulsiona, mas ela não é assim uma pessoa que vê o lado bom da coisa, porque ela nunca teve problemas, não. Ela, sim, tem problemas, tem desafios, às vezes dores grandes, mas ela sabe em quem ela tem crido, ela confia, ela sabe quem é o Senhor da vida dela, e isso é maior do que qualquer outra coisa. E ela te impulsiona. A segunda mulher que a gente viu foi a mulher figueira, que, sim, é aquela mulher que também tem palavras doces, que tem palavras que são suaves, tal como o figo. O figo, ele é uma fruta que ele é doce, ele é suave, e é uma planta que ela dá o figo ao longo de todo o ano, ou seja, em toda a estação. Mesmo no inverno, que quando muitas árvores não dão frutos, o figo está lá. E tá lá, e ele serve como alimento, o figo, a fruta mesmo, né? Ele serve como alimento, mesmo nesses momentos difíceis. Ele, no momento difícil, no inverno, quando a fruta mesmo, ela às vezes está mais murcha, ela não está tão viçosa, ela está mais murchinha, mas ela continua sendo doce. E a mulher videira é essa. Mesmo em momentos difíceis, ela continua tendo doçura, ela continua tendo aquela palavra que vai também te apontar para uma direção de Deus. Agora, a mulher videira, ela tem uma característica, ela pode achar que ela não é capaz, de que ela não tem capacidade para exercer algumas coisas, ou até mesmo de que ela é inferior às outras. Muitas vezes, até justamente por essa característica do figo, às vezes, num momento de inverno, ser uma fruta que está mais esmirradinha, está ali menorzinha, parece que não, olhando por fora, parece que não tem nada para oferecer. A mulher videira tem essa característica. Às vezes, em momentos difíceis, ela acha, quem sou eu para fazer alguma coisa? Quem sou eu para trazer alegria para alguém? Quem sou eu para abençoar alguém? Olha aqui como eu estou, eu estou assim tão esmirradinha, tão sem tanta coisa para aparecer, para apresentar, mas então ela não pode se deixar levar por isso, porque isso pode levá-la a se comparar, e ela não foi chamada para isso, ela tem essas características de impulsionar. E hoje a gente vai conversar sobre a mulher videira. A mulher videira, ela é aquela que... Se lembra o vinho? O vinho, na Bíblia, ele representa a alegria. Se lembra lá do casamento? Foi o primeiro milagre que Jesus fez. O vinho tinha acabado, e o pessoal fala, a alegria tinha acabado, os momentos bons tinham acabado. E a mulher videira, ela é essa, que ela traz essa alegria. Então, aqui está escrito, olha, a mulher videira, ela não se caracteriza pela esperança como a oliveira, né? De que, vamos lá, segue em frente, não desiste,
Deus é a resposta, ele tem direção para você, nem pela doçura da figueira, aquela da resposta branda, que desvia o furor, que tá, não é assim, não responde assim, não, toma um outro jeito, muda o teu jeito de falar, não, mas ela é responsável por trazer a alegria necessária e faz tudo ficar mais leve. É aquela mulher que, quando chega, ela é a alegria do ambiente. Ela chega trazendo uma alegria não para aparecer, não para querer chamar atenção para si. E olha só, deixa eu fazer aqui, chegar, vou ficar contando um monte de piada só para os olhares se virarem para mim e eu ficar sendo a responsável pela alegria do momento. Não, ela não precisa disso. Ela é aquela mulher que ela já é assim, ela já reflete. E aqui a mulher videira gosta de celebrar e faz isso como ninguém. No dia lá da nossa aula presencial, eu hoje aqui na internet não vou dar o nome da pessoa, mas lá na classe eu dei. Mas tem uma pessoa na nossa igreja, uma mulher na nossa igreja, que é a mulher videira. E eu não vou falar o nome dela aqui, porque aqui vai ficar gravado na internet, mas eu vou dar algumas características e vocês vão identificar na hora. Que ela está sempre muito alegre, que ela está sempre sorrindo, que ela está sempre com o celular na mão. Vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto aqui. Vem cá, vem cá. Não, vem cá. Vamos tirar uma foto. Vamos fazer uma selfie. E ela faz isso, e ela tem essa alegria, e ela... não é essa daí, não, mas essa daí também. Ela também tem essa característica, mas eu estou até falando de outra. Mas não se pegue na mulher, se pegue na característica que eu vou falar dela. Ela é essa pessoa que está sempre ali, que está alegre, que se você chega, ela vai e ela traz essa alegria. Citando essa mulher aqui que eu estou dando o exemplo, ela fez uma cirurgia agora há pouco tempo e eu fui visitá-la, semana retrasada. E eu achei muito engraçado, porque eu cheguei na casa dela, eram 9 horas da manhã. Exatamente, a Sabrina botou ali. E eu cheguei na casa dela, eram 9 e pouca da manhã, eu tinha marcado com ela esse horário. E eu cheguei lá, ela estava toda arrumada, toda maquiada, toda de brinco, maquiada, toda penteada, toda bonitinha, numa alegria. E começou a compartilhar comigo como é que tinha sido a cirurgia, como o Senhor tinha feito, como ele tinha aberto as portas, como a recuperação dela estava sendo tranquila, e falando tudo que estava acontecendo, e ela falou assim, eu acordo de manhã, eu vou, tomo meu banho, me arrumo, me maqueio toda, passo perfume, fico aqui, sentadinha, esperando as visitas chegarem. Mas, gente, eu saí de lá tão alegre, eu não estava triste, eu não cheguei lá triste, nada disso, não. Mas de ver a alegria, porque ela fez a mesma cirurgia que eu fiz há anos atrás, né? A bariátrica. E eu já vi pessoas que fizeram também, falavam, eu estou aqui, eu tenho que tomar de meia em meia hora, eu tenho que tomar 50 ml de água. De hora em hora, eu tenho que tomar 100 ml de alguma outra coisa. Sabe, só assim falando. E ela também estava tendo que fazer isso tudo, mas essa alegria é lá de dentro. Gente, uma coisa interessante da mulher videira é que ela não faz isso, essa alegria dela não é porque ela não passe por problemas também. Não é porque ela passe, a vida dela é um mar de rosas, por isso que ela é alegre, mas também ela não é o bobo da corte. Sabe, o bobo da corte que só fica fazendo
falando um monte de coisa, às vezes até de forma inconveniente. A mulher videira, ela não é inconveniente, é dela aquela alegria. Sabe aquela pessoa que, se você tem intimidade, a mulher videira é essa, que se você tem intimidade, ela chega na tua casa, se ela não tem intimidade contigo, tudo bem. Mas se ela tem intimidade contigo, ela chega na tua casa, vem cá, vamos lá, deixa eu te ajudar. Vamos tomar um café sim, pode deixar. Eu passo café, você, ou enquanto você arruma a mesa, ou então me dá aqui, deixa eu te ajudar. Ela é esse tipo. E eu achei tão interessante, porque eu fiz essa visita a essa nossa irmã antes da aula, dessa aula daqui da Mulher Videira, um dia antes, coincidentemente até. E eu vi, depois eu estudando, eu vi claramente, porque eu cheguei lá, como eu falei, 9h pouca da manhã, ela toda arrumada, lá sentada esperando as visitas, mas a mesa posta para as visitas que chegariam. E eu cheguei, toma um café comigo. Eu falei, não precisa não. Toma um café comigo, já está aqui. O café já está dentro da máquina, é só apertar o botão. Aperta o botão aí para mim. Porque para eu não ficar andando muito. Aí eu fui lá e apertei o botão, aquele cafezinho quente, olha, tem aqui, tem bolo de aipim, você quer biscoito? Ainda me deu um presente lá, biscoito, para levar para a mulher. E, assim, ela estava ali, celebrando. E eu me lembro que ela contou uma coisa, desculpa, gente, eu estou usando o exemplo dela, mas é que é muito fácil da gente vendo as características e fica fácil da gente entender. E ela até contou um testemunho muito interessante, que ela falou assim, ela faz faculdade de enfermagem e, mesmo na cirurgia, teve que voltar para o estágio, mesmo sem fazer muita coisa, mas por conta de presença, ia, ficava sentadinha lá. E ela tinha ficado sabendo, ela é uma das mais velhas, ou a mais velha da turma, e ela tinha ficado sabendo que outras meninas lá da turma tinham falado, duvido que ela volte, duvido, ela vai fazer essa cirurgia, ela não vai voltar não, ela já está velha, ela não vai voltar, não vai aguentar voltar não, depois de uma cirurgia. E ela falou que ficou sabendo disso, e ela falou, e aí uma outra amiga falou assim, olha, eu estou orando por você, eu sei que você está se recuperando. E ela falou assim, Senhor, eu tenho que voltar, porque eu até queria ficar mais tempo de licença aqui da faculdade, mas eu não posso, eu tenho que voltar, me ajude. E ela falou assim, no dia lá do estágio eu fui, andando devagarzinho, porque eu não posso andar rápido, mas toda maquiada, toda arrumada, e cheguei lá feliz, e aquelas pessoas ficaram espantadas, e ela falou, e eu comecei ali a testemunhar a fidelidade de Deus, como Ele abriu as portas para eu fazer essa cirurgia, como a cirurgia correu tudo bem, como a recuperação está sendo maravilhosa. Vocês estão entendendo, gente? Não é aquela pessoa que não sofre problemas, porque enquanto a gente estava conversando lá, eu não vou expor isso aqui, claro, mas ela compartilhou comigo uma série de coisas que poderiam fazer com que gerasse uma maior preocupação, tirasse um pouco o sorriso, mas a gente está passando isso, a gente está orando por isso, na nossa parentela está isso, mas eu sei que Deus é poderoso, eu sei que Ele é... E deixando que a alegria do Senhor, que é a nossa força, a fortalecesse. A mulher videira é essa. E a palavra de Deus nos diz isso, a alegria do Senhor é a nossa força. E é isso que a mulher videira carrega. Sabe por quê? A alegria do Senhor não é a gente ficar rindo, que nem uma pessoa sem propósito. Não, essa alegria do Senhor também não é dizer não tenho problema. Não, é o seguinte, olha, eu sei quem Ele é. Eu sei o que Ele pode fazer.
Eu sei os atributos de Deus, eu conheço o caráter dele, eu já vi ele operando na minha vida, eu sei que ele opera de novo, então isso me alegra, porque eu sei em quem eu tenho crido, e sei que por fim ele se levantará e virá em meu favor, então eu posso confiar, eu posso clamar, eu posso sorrir, eu posso seguir em frente. Isso, sabe, essa certeza fortalece o coração da mulher videira e faz com que ela se alegre. E essa alegria de saber quem Deus é e o que ele pode fazer, a fortalece. E faz o quê? A impulsiona a seguir em frente. E aqui fala, olha, a mulher videira, ela gosta de celebrar e faz isso como ninguém. Com ou sem dinheiro, tudo vira um tempo precioso, porque ela sabe quem é a fonte da alegria dela. Ela usa a mesa para curar relacionamentos, restaurar pessoas e unir família. E como eu falei, foi tão interessante, foi providencial, foi assim, ela me deu a aula ali na prática. A gente começou a conversar e ela contou de um episódio em que ela viveu de uma pessoa, a mãe de uma pessoa amiga tinha falecido, e essa pessoa era um filho único, e morava só ele e a filha, e ele era filho único, e a mãe morava com ele, então era aquele, né, era chegar naquela casa vazia, né? E ela falou que quando acabou o velório, acabou o enterro, ela falou com algumas pessoas próximas, ali, muito chegadas, né, ao filho que tinha perdido a mãe, e falou assim, vamos lá na casa dele? Vamos fazer um café? Ele mora sozinho com a filha, de repente nem vai ter cabeça, vamos lá fazer um cafezinho para ele, vamos lá estar um pouquinho com ele, tá dando um apoio. Aí as pessoas eram muito próximas, alguns até familiares, falaram, então tá, vamos embora. Aí ela falou que chegou lá, tinha intimidade com ele, com essa pessoa, né? A família dela tinha intimidade com ele. E ela falou assim, fulano, eu posso fazer um café? E ele falou, pode sim, muito obrigada. E ela falou ele falou, olha, tem pão lá na cozinha, tem biscoito. Ela falou, pode deixar. E ela foi lá, começou a passar o café, aí viu lá o biscoito, o pão, aí ela falou que ela olhou para uma cristaleira lá, e viu um monte de xícaras, umas xícaras bonitas, ela falou, quer saber de uma coisa? Eu vou usar isso aqui. Lembrando que ela tinha intimidade com a pessoa, tá? Ela e a família dela. Não é a gente fazer isso na casa de quem a gente não tem intimidade, não, gente, que isso aí é falta de educação. Mas ela tinha intimidade. E ela falou, eu peguei aquelas xícaras, eu lavei, tirei a poeira, fui lá, montei uma mesa, fiz uma mesa posta com o que ele tinha lá. E botei o bolo, o pão, o biscoito que tinha lá, e nós sentamos, as pessoas que tinham ido, sentamos e conversamos e oramos juntos. E ela falou que aquele filho falou assim, você não sabe como foi importante esse tempo aqui. Como isso trouxe, eu sei que vocês vão embora, eu vou estar daqui a pouco sozinho aqui com a minha filha, mas como foi importante, eu me senti abraçado por Deus aqui nesse momento, nessa mesa, nesse café, nessas palavras, nessas orações, sabe? Então, gente, a mulher videira é isso, é essa. Que aqui está até o exemplo, né? Ela usa a mesa para curar relacionamentos, a alegria dela, ela usa para restaurar pessoas, para unir famílias, para unir pessoas. E é isso que nós precisamos ter, essa característica de ser essas pessoas que vão gerar alegria na vida do outro, mas, como eu disse, não uma alegria passageira, uma alegria baseada numa piada que eu estou contando, baseada numa coisa qualquer que eu estou falando, mas gerar essa alegria e esse afago, porque a alegria que eu tenho e que eu transpareço, ela vem de uma fonte segura que é o Senhor. E aqui a gente continua, olha, a mulher videira é a alegria em pessoa.
É maravilhoso tê-la por perto, porque pessoas desse tipo são felizes e satisfeitas. Não é aquela pessoa que está só reclamando, que só vê o lado ruim da coisa. Ó dia, ó dor, ó vida. No meu tempo tinha um desenho que era assim. Tinha lá um personagem que só falava isso, que só via o lado ruim, podia estar tudo bem, um quadro branco. E esse quadro branco tinha um pontinho pequenininho preto ali. Era o que ele enxergava, um pontinho preto. Nada mais do resto importava. E aí, aqui ela fala, tem uma dica aqui. Se você é como a videira, como essa mulher videira, não permita que roubem a sua alegria, porque essa é a sua essência. E, queridas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Existem ladrões de alegria. E, às vezes, as circunstâncias podem ser esse ladrão de alegria. A circunstância de um momento difícil que eu estou vivendo relacionalmente, ou às vezes financeiramente, ou numa questão de enfermidade, numa questão no emprego, e que essas circunstâncias podem ter a capacidade de roubar a minha alegria, a nossa alegria. Só que, tal como Paulo, né, nós precisamos aprender com ele, em que ele falou, olha, eu sofri naufrágio, açoites, fui açoitado 40 menos 1, sofri não sei quantos naufrágios, fui perseguido, quase fui morto por salteadores. E ele vai relatando, e aí ele fala, mas eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, é algo que a gente precisa aprender, precisa conhecer do Senhor. Eu aprendi. Aí ele continua, porque o Senhor é aquele que me sustenta, é aquele que me fortalece. Então, assim, as circunstâncias elas podem ter esse poder e não vai ser no automático que eu vou estar me alegrando. Não, no automático eu vou estar chorando, às vezes por conta do que eu estou vivendo. Mas quando eu olho para aquele que me sustenta, para aquele que me conforta, para aquele que é o Senhor da minha vida, para aquele que é o meu pastor, e se ele é o meu pastor, ele tem provisão, proteção e direção para a minha vida, para aquele que é o que não deixa faltar nada, para aquele que é o Deus do impossível, que é o meu Deus, quando eu olho para isso, mesmo chorando, mesmo com dores, pelas situações difíceis, eu posso me alegrar nele. Assim, não deixe com que, por exemplo, pessoas tirem a tua alegria. Pessoas, muitas vezes, têm a capacidade de, com as suas bocas, abortarem sonhos de Deus na nossa vida, se nós deixarmos. É isso. Mas fica, nós ouvimos essa música, não estava combinado, não, eu e Vanessa, mas eu creio que foi o Espírito que inspirou a Vanessa. Mas uma palavra de Deus é tudo que você precisa para seguir em frente, minha irmã. Porque a palavra dele sempre vai te apontar na direção da boa, perfeita e agradável vontade dele. Então, não permita que nada, nem ninguém tire a tua alegria. Não permita que os teus sentimentos, as emoções, eles têm eles podem ter, né, essa capacidade de tirar a tua alegria. Só que eu sempre digo, eu ouvi isso uma vez de um pastor e falei, eu peguei isso para mim, olha, você pode chorar, você pode doer, você pode gritar, até mesmo, eu vou desistir. Você pode fazer isso tudo, só não desiste. Só não desiste, não deixa ser sucumbida, mas creia que o Senhor é contigo, ele jamais te deixará, jamais te abandonará. Ele te toma pela tua mão direita, eu sempre falo isso e te digo, não temas, porque eu sou contigo, eu estou aqui para aliviar o teu fardo.
Em mim tem descanso, troca os teus fardos, joga a tua ansiedade em mim, coloca diante de mim aquilo que está te preocupando e toma sobre você o meu jugo, toma sobre você a minha direção, toma sobre você os meus ensinamentos, porque isso vai trazer paz para o teu coração, consequentemente, queridas, alegria. Então, não permita que nada roube a tua alegria. Continuando aqui, a preocupação em agradar aos demais, olha só, pode matar a sua autenticidade. Essa é algo que a mulher videira tem que estar atenta. Né? Ela é tão alegre, ela é tão cheia de vida, que às vezes ela pode, sem querer, cair nessa armadilha. Eu tenho que, como eu sei que eu acabo gerando felicidade, eu tenho que estar agradando a todas, não caia, a todas as pessoas, não caia nessa cilada, porque você não vai conseguir, e às vezes você vai querer mudar um pouco quem você é para poder tentar agradar A ou B. Não faça isso, mas deixe-se ser guiada pelo Espírito Santo, que a tua alegria flua da tua vida flua na tua vida a partir de uma direção do Espírito, para poder alcançar aqueles corações que estão perto de você. Se você não agradar A, B ou C, isso aí, sabe, deixa, só ora, entrega para Deus, mas não deixa nada tirar aquilo, a tua autenticidade, a forma como Deus te criou. Então, continue produzindo o vinho, esse vinho que alegra tantos, mas é o que eu falei, lembre-se de carregar consigo o bom senso. Essa alegria, ela tem o bom senso. Alegrai-vos com os que se alegram, mas chorai com os que choram. Não é, como eu disse, você tem o exemplo dessa irmã lá da igreja, na hora lá no velório, ela é a alegria em pessoa, mas ela não estava lá no velório, vem cá, vamos sorrir, vamos tirar foto, vamos não sei o quê. Ou então, estou usando toda hora essa expressão aqui, só para facilitar o entendimento. Deixa eu botar uma piada para alegrar um pouquinho vocês, porque o ambiente aqui está bem triste. Claro que não, gente. Não é isso. Isso seria falta de bom senso. Mas como ela revelou essa alegria autêntica que está lá dentro, se preocupando em cuidar daquelas pessoas. Então, vamos lá, porque ela tinha intimidade com a família, então vamos lá, eu vou fazer um café, a gente vai estar junto, a gente vai estar orando. E isso, o Espírito Santo é poderoso para te direcionar a hora de falar, a hora de calar, a hora de como fazer, como revelar a tua alegria, né? A mulher videira, ela não é alegre, como eu falei, porque ela não passa por problemas, não. Ela é fruto do esmagamento. Queridos, como que o vinho é feito? A uva, ela é esmagada. Aí sai aquele vinho, sai aquele suco, né? Daquela fruta que foi esmagada, e a partir daí vai ser feito todo o vinho, que no caso na Bíblia ele representa a alegria. Olha lá, a mulher videira é fruto do esmagamento, mas essa alegria transbordante não vem do nada. O vinho é produzido quando as uvas são produzidas. A mulher videira também deve enfrentar um processo de transformação. Nesse caso, antes de produzir alegria, ela precisou ser prensada. Quando você vê a mulher videira sorrindo, ela gerando aquela alegria, você não sabe o esmagamento que ela passou lá atrás. Você não sabe as lágrimas que ela derramou num travesseiro. Isso não é... Ela não está sendo falsa na sua frente, revelando alegria. Não, isso é dela. Mas não significa que ela não chorou, que ela não foi amassada, que ela não sentiu dor. Mas acho que a lição que a gente tira daqui
é que o esmagamento para sair esse vinho, essa alegria, não a tornou uma mulher amarga, não a tornou uma mulher reclamona, não a tornou uma mulher descrente, mas muito pelo contrário, quando ela foi esmagada, saiu aquela alegria que está firmada na consciência que ela tem de quem é Deus e do que Ele pode fazer. Essa é a mulher videira. Não, ela passa, mas quantas pessoas a gente vê que quando são prensadas, quando são amassadas, o que elas revelam é uma amargura, sabe, é algo, uma pessoa azeda, uma pessoa amarga, e não é isso. Sabe aquele ditado que a gente conhece uma pessoa, né? Tem aquele, né? Quer conhecer uma pessoa, dá dinheiro, não é isso que eu estou falando, não. Que você conhece uma pessoa, quando ela é esmagada ali, apertada, você verdadeiramente conhece, porque quando a gente é amassado, prensado, o que sai de dentro da gente é, na verdade, quem a gente é. Aí tem aquele exemplo super bobo, mas que é verdade. Aperta uma pasta de dente, um tubo de pasta de dente. O que é que vai sair? Pasta de dente. Por quê? Porque é o que está dentro dele. Então, a mulher videira, quando ela foi amassada, esmagada, o que saiu de dentro dela foi esse vinho que produziu alegria. Por quê? O que eu já falei. Porque ele vem do conhecimento de quem é Deus. Então, se você está sendo amassada, não se deixe ficar amarga, sabe? Busque no Senhor essa alegria que vem dele, se fortaleça nele, porque imagina, gente, outro dia eu pensei nisso, eu já vou terminar, tá, gente? Mesmo que a gente passe uns 5 minutinhos, eu fiquei pensando nisso, um dia eu até cheguei a falar isso na classe em algum momento. Eu não consigo muito ter essa dimensão, porque eu tive um encontro com Cristo aos 17 anos. Foi quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas eu cresci na igreja, né? Eu cresci ali, minha mãe me levando para a igreja. Então, eu não consigo entender muito o que seja uma pessoa passar uma dor terrível, um esmagamento terrível e não conhecer a Cristo. Deve ser um vazio, uma coisa terrível, porque não tem esperança. Da onde vem a esperança? Não tem esperança. Não tem para onde se agarrar, onde correr, onde a presença dele, né? Não tem isso. Então, por que eu estou falando isso? Nós não precisamos ser assim. Mesmo na hora da dor, no momento difícil, porque Jesus, João 16:33, ele falou, no mundo tereis aflições. Vamos usar o exemplo aqui dessa fruta. No mundo, nós vamos passar por esmagamento. Então, mas eu tenho, né, na hora desse esmagamento, eu tenho onde me sustentar, que é no meu Senhor, que pode todas as coisas. Então, mesmo nesse momento, pode vir esse vinho, essa alegria. E ali, a mulher videira pode ter dificuldades com pessoas que exercem autoridade sobre ela, tanto no âmbito familiar, profissional ou na igreja. Ela precisa de suporte e direcionamento. E aqui, a autora do livro, ela vai falando que, às vezes, esse jeito dela de muita alegria, de revelar muita coisa, eu vou ser muito sincera com vocês, essa característica eu nunca vi nessa irmã que eu citei aqui de exemplo, essa característica de pessoas dessa relação com a autoridade. Eu nunca vi, muito pelo contrário. Comigo, eu nunca percebi isso nela, não. Então, isso aqui é o geral, né? Cada pessoa uma pessoa. E ela está falando, a mulher videira pode ter dificuldade. Né? Talvez por ela ser uma pessoa assim, muito alegre, que transmite alegria,
talvez ela, claro, sempre vai ter alguém que vai resisti-la, sempre vai ter alguém que não vai agradar, mas de repente ela consegue, né, ter muitas pessoas ali junto dela, caminhando com ela ou ao seu favor, então isso pode dificultar, assim, de se submeter, mas eu vou ser muito sincera com vocês, isso aqui é uma visão da autora do livro. Eu, não só nessa pessoa que eu citei, mas em outras também que eu conheço como mulher videira, eu particularmente nunca vi essa característica. Mas, de qualquer forma, nós precisamos, né, pedir ao Senhor que nos dê esse andar em submissão, porque todos nós, queridos, todas nós, e é tão saudável ter alguém acima de nós, alguém para quem nós precisamos dar contas. Isso é muito saudável, sabe por quê? Porque essa pessoa que está acima de mim, ela me ajuda. Olha, Lília, não é por aí, não. Tá? Você está errado. Essa semana foi até interessante, conversando aqui em casa, o Bernardo falou, Lília, olha só, não é por aí, não. Muda o teu foco. Reveja aí as tuas prioridades, ajuste. Eu parei e falei assim, é verdade. Eu tenho nessa área que ajustar. E corri para o Senhor. E falei, Senhor, me ajuda, porque eu quero caminhar dentro do teu propósito. Mas olha como foi bom ele me balizar. Lília, ajusta aqui tua rota aqui. E é bom demais isso, gente, em qualquer coisa, porque é tão perigoso quando a gente anda sozinho, é tão perigoso, porque a gente pode começar a se achar autossuficiente e achar que a gente não precisa de ninguém, nem de nada, e acabar chegando num ponto, transferindo isso para Deus. E falar, Deus, deixa que eu resolvo sozinho, né? Então, todas nós, e a mulher videira também, precisa de suporte e direcionamento. Né? E aí ela dá uma dica para a mulher videira, né? Eleve o padrão, submeta-se à estrutura de Deus, à estrutura divina, né? Para que possa ter a cor, o sabor e a alegria que todos esperam de você. E a última coisa, mulher videira, descubra quem você é em Deus. Vou usar uma expressão aqui, gente, só para vocês poderem entender. Mulher videira, você tem essa alegria dentro de você, mas você não é o bobo da corte. Você não é aquele, não é aquela que só vai chegar e trazer essa alegria só para nada. Alegria, alegria, alegria. Não. Descubra quem você é em Deus e a tua identidade esteja firmada nele. Sabe, a tua melhor versão esteja nele. Ele fala, aprimore o seu vinho. Quanto mais você mergulhar nessa intimidade com Deus, nesse reconhecimento de quem Ele é, do que Ele pode fazer, sabe? Esse mergulho de intimidade, maior vai ser esse teu vinho da melhor safra, vamos dizer assim, da melhor versão, porque vai estar vindo diretamente a alegria dele, em quem você pode confiar. Porque quando você entender sua identidade, e é justamente isso de que você é uma pessoa que transmite alegria, que você tem essa característica, mas porque isso vem de Deus, foi Deus que plantou você, você não está procurando, eu vou decorar, ou eu vou imitar esse humorista aqui para eu ser engraçada. Não, não é ser engraçada, acho que isso que é interessante. A mulher videira, ela é diferente, gente. A mulher videira, ela não significa que ela é uma mulher engraçada. Ela é uma mulher que tem alegria. E ter alegria é diferente de ser engraçado. E sabe por que é diferente? Pensei uma coisa agora que eu nem tinha pensado. E nem falei isso lá na classe quando a gente estudou isso. Se lembra daquele ator? Gente, o nome dele está aqui na ponta da língua. É aquele que fez aquele filme. É um filme antigo, talvez aqui só as antigas que vão lembrar. Que fez assim, uma babá quase perfeita. Robin Williams.
Ele era um ator, mas ele era um ator, ele também fez trabalhos, né, de mais sérios, mas ele trabalhava muito em comédias, fazendo filmes engraçados, ele sabia fazer isso, ele era uma pessoa engraçada, ou seja, ele fazia um monte de gente rir. Ele era engraçado e fazia um monte de gente rir. Mas sabe como ele morreu? Não sei se você lembra. Ele se suicidou e deixou uma carta falando exatamente sobre isso, ou deixou, de que ele fazia todo mundo rir, mas ele tinha um vazio dentro dele, uma tristeza dentro dele. Então, ser engraçado não significa ser feliz. E a mulher videira, por isso eu disse, ela não é o bobo da corte. Ela não é aquela pessoa, ela não é uma humorista. Ela não é uma pessoa engraçada que é só para ficar fazendo você rir, rir, rir. Não. Ela é uma pessoa que te gera felicidade em você, que aponta, gera alegria, não somente riso, mas gera essa visão de alegria que você pode ter, mesmo passando um momento difícil, porque a sua vida e a seu caminhar, a sua direção e a sua força vem daquele que é a fonte de todas as coisas. Amém? Eu vou parar de compartilhar aqui, não saiam daí, não. Espera aí, deixa eu só parar aqui. Parar a apresentação. Isso. Eu nem vou, gente, tentar abrir minha câmera com medo de dar outro tilt daquele, tá bom? Eu não sei se alguém quer falar alguma coisa, se alguém quer compartilhar alguma coisa. Não? Então, deixa eu parar essa gravação aqui, rapidinho.